Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 10 deste quarto e último trimestre do ano de 2024, já chegando, caminhando para a conclusão desse trimestre. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e, mais uma vez, não deixe de curtir, não deixe de comentar e também compartilhar. A nossa lição estará tratando sobre a promessa da proteção divina. Nesta parte introdutória da nossa lição, que está prevista para ministração no dia 8 de dezembro, e neste dia 8 de dezembro é o segundo domingo do mês de dezembro, segundo domingo do mês, onde se comemora o dia da Bíblia. O dia da Bíblia é todos os dias, obviamente. A palavra de Deus é para ser lida, meditada, guardada, exemplificada, vivida em todos os dias e momentos da nossa vida, da nossa caminhada cristã. No entanto, esta data do dia da Bíblia, ela foi criada, por assim dizer, em 1549 por Thomas Cranmer. Foi definido como o segundo domingo do mês de dezembro, como o dia da Bíblia. No Brasil, com a chegada dos imigrantes evangélicos no século XIX, mais precisamente em 1850, ela foi trazida para o Brasil, esta comemoração do dia da Bíblia, como segundo domingo de dezembro. E a primeira manifestação pública, ela se deu em 1948, que foi um movimento da Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo, no Monumento do Ipiranga. O nosso comentarista, ele utiliza-se, vale-se de dois textos, existem vários outros, porém, os mais conhecidos, mais comentados para as lutas, para as batalhas, para os enfrentamentos espirituais, são essas duas perícopes aqui trazida para o comentário, que faz a base da lição de número 10, que é Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17, e também o Salmo 91. Aqui quando Paulo ele começa a falar sobre o embate espiritual. No embate espiritual, Paulo ele vai dizer assim no versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, nós temos que nos fortalecer em Deus e naquilo que Ele nos proporciona, na força do seu poder. Aí ele traz no versículo 11, revesti-vos, revestir, fala de colocar algo a mais, algo por cima daquilo que já temos. Se estamos vestidos, nós vamos colocar um blazer, nós vamos colocar um sobretudo, nós vamos colocar uma blusa, um blusão, um casaco, isso é revestir-se. Então, revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiramente, quando nós falamos em cilada, é algo que é sorrateiro, algo que é traiçoeiro, algo que está oculto. E ele vai dizer assim, e além disso, de ser traiçoeiro, algo que está oculto, ainda é revestida com a astúcia, mas não uma astúcia humana, uma astúcia espiritual, não do bem, mas do mal, que vem do próprio inimigo das nossas almas, que está escrito, as astutas ciladas do diabo. E Paulo, quando ele está escrevendo esta carta, ele está preso. E ele começa então a observar a indumentária de um soldado de guerra romano. E segundo aquela armadura do soldado de guerra romano,
ele passa então a fazer o paralelo com as armas espirituais ao cristão, ao servo de Deus que serve a Deus, como ele deve valer-se destas armas. Assim como um se veste e se prepara para uma guerra física, no corpo a corpo, nós também devemos nos preparar espiritualmente, não para a batalha física do corpo a corpo, mas para a batalha espiritual contra um ser espiritual que os nossos olhos não vê, mas sentimos o seu impacto, sentimos as suas afrontas e até proximidade. Porém, revestido destas armas, nós possamos resistir. Aí no tópico primeiro vai dizer a proteção espiritual contra o inimigo. E aqui no texto da nossa perícope, nós vamos encontrar as armas espirituais que nos é disponibilizadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que é dada a nós. E nós encontramos aqui no versículo 12, encontramos aqui a primeira arma. Ele vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra, olha só o nível de batalha que o crente enfrenta no seu cotidiano. Nós vamos ver aqui 4. Ele qualifica, não que exista 4 ou menos de 4 ou mais de 4 ou apenas 4, não. Paulo, ele coloca que na inspiração que ele recebe de Deus, ele vai qualificar em 4 níveis aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está falando de castas de demônios, de castas de inimigos espirituais que nos afronta no nosso cotidiano durante a nossa caminhada de fé. Nós vamos enfrentar essas castas de demônios, essas castas de espíritos malignos que vêm para nos afrontar, para nos fazer parar na nossa caminhada. E após ele delimitar, após ele traçar o perfil do inimigo, dos nossos inimigos espirituais, ele vem agora apresentar então as armas, a partir do versículo de número 14. E ele vai dizer o seguinte: estais firmes, tendo que cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira arma espiritual que Paulo coloca aí para a igreja de Éfeso e serve para toda a igreja de Cristo em todos os tempos, a verdade. Por que ele já começa com a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é a base que nos vai ligar primeiramente a Deus, é a verdade, com base e fundamento na verdade. Lá no Éden, o homem foi duvidar da verdade, duvidou da verdade de Deus e creu na cilada, na artimanha de Satanás, e por aí o homem peca e sai da presença de Deus, por não observar e guardar a verdade de Deus. A base é a verdade. E o Senhor Jesus, em João capítulo 8 e no versículo 44, ele vai falar da paternidade espiritual daqueles que o confrontavam, daqueles religiosos que o confrontavam, daqueles legalistas, talmudistas, tradicionalistas que buscavam a verdade em outras fontes que não a palavra de Deus. E ali o Senhor vai dizer a eles: vós tendes por pai ao diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio e é também o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, mas Jesus, ele é a verdade. A verdade. E por isso nós, para termos vitória, nós não podemos vencer usando o subterfúgio da mentira, mas devemos firmar única e exclusivamente na verdade, que é a primeira
vestimenta, a primeira armadura espiritual, a verdade. E Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai dizer: nada podeis contra a verdade, senão pela própria verdade. Aí nós vamos para a segunda arma espiritual, justiça. Hoje nós vivemos num mundo cheio de injustiça. A nossa nação está passando pelas agruras da injustiça. Nós estamos vendo hoje os poderes conflitantes vivendo injustiça em todos os parâmetros da sociedade, na questão política, na questão social e até mesmo nas questões religiosas. Dentro dos nossos quintais, por assim dizer, nós vamos ver a injustiça ela se proliferando, mas o Senhor fala que uma das armas para vencermos, além da verdade, nós precisamos ser justiça nas nossas atitudes, ser justo na nossa maneira de viver. Por outro lado, ele vai apresentar a terceira arma, que é a paz. Aleluia! Nós tivemos a lição, uma das lições passadas, que vai falar a bênção, né? A promessa de paz. Porque o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. E quando ele fala para os seus discípulos: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. E ele vai dizer mais: quando entrares numa casa ou numa cidade, saudai-os com a paz. Se houver alguém digno de paz, a paz repousará sobre eles. Porém, se eles não tiverem paz, a paz voltará para vós. A paz nunca é perdida. Nós podemos estar em guerra, mas precisamos estar em paz. Paz interior, a paz espiritual não é símbolo de comodidade, não é símbolo da ausência de problemas e de adversidade. A paz é uma segurança que nós temos em Deus. A outra ponta que ele vai apresentar aqui, a outra arma espiritual, é a fé. A quarta arma que ele apresenta é a fé, tomando sobretudo o escudo da fé, protegendo a fé. Se de um lado precisamos ter os nossos lombos cingidos com a verdade, ter a couraça da justiça, e também nós temos que estar calçados, firmados no evangelho da paz. Aí vem a fé. O escudo da fé, com o qual nós vamos interceptar, nós vamos aniquilar, nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Verdade, justiça, paz e agora a fé. Temos que estar preparados com a nossa fé. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Lá em Tessalonicenses, nós vamos ver que o Senhor vai dizer: tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete fala da proteção da cabeça, do nosso cérebro, do nosso intelecto, do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Nós devemos ter aqui, é aqui que o Espírito vai agir e vai se comunicar conosco. Então precisamos ter o capacete da esperança, o capacete da salvação, que é a esperança da salvação, lá em Tessalonicenses 5 e 8. E ainda, nesse mesmo versículo 17, e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então a base que nós precisamos, viver um evangelho de paz, e está fundamentado na palavra, porque a palavra de Deus é que vai nos garantir. Nada podeis contra a palavra também, porque a palavra de Deus, ela é poderosa em si. O Senhor Jesus diz: as palavras que eu vos falo é espírito e vida. Aqui nós encontramos então a sexta arma. Dentro da nossa perícope foi apresentado 6 armas, mas se nós lermos o versículo 18, que ficou fora desta perícope separada pelo nosso comentarista, nós vamos encontrar assim:
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é isso? É um orando pelo outro, orando por mim, clamando, suplicando, um orando pelo outro, formando o quê? Um círculo de oração. Aleluia! Até porque eu gosto quando falo do círculo da oração, porque eu fui uma pessoa desde quando aceitei a fé, a minha estrutura espiritual foi justamente orando com as irmãs no círculo da oração. Foi ali que o Senhor foi nos dando graça e foi mostrando para nós os mistérios, dando a conhecer os seus mistérios. Foi na oração, juntamente com as irmãs que ali oravam. E o círculo da oração, ele nasce justamente quando lá em Casa Amarela, em Recife, foi justamente no momento de dificuldade, onde alguém pediu a oração. A irmã Albertina, ela pede a oração em favor de Zuleika, e agora eles começam a orar, e alguém viu um folheto dizendo que a oração fazia um círculo no céu, e usou-se a expressão: vamos circular o céu com as nossas orações. Daí o surgimento do círculo da oração. Assim, quando nós vemos aqui a arma espiritual, essa sétima arma espiritual é a oração. E sem oração nós não chegaremos a lugar algum. Daí nós estamos agora prontos, preparados para o embate, para a nossa caminhada espiritual. Vemos aqui, portanto, que no tópico 2 da nossa lição vai falar da maravilhosa proteção de Deus. Primeiramente, nós agora já nos revestimos, já temos a armadura. E no tópico 2 vai falar da proteção. E a proteção está fundamentado na segunda perícope, que é no Salmo 91. Vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo. Quem é que pode chegar nesse esconderijo? Nós podemos ver que o profeta Jeremias, quando ele profetizava contra aquela rebeldia, contra aqueles homens obcecados pela política, que trocou a religião pela política, o alvo já não era mais voltado para o Deus de Israel, mas para a política, voltado para a religiosidade, e abandonaram a espiritualidade, crendo nos falsos profetas, nas falsas profecias. E vem Jeremias pregando e ensinando, profetizando, trazendo a palavra de Javé, do grande Deus Jeová, ao povo. E eles então quiseram matar Jeremias. Foi para o calabouço, foi preso, e agora e nós vamos encontrar um detalhe: não mataram Jeremias porque Deus o escondeu. Deus havia escondido Jeremias. Deus tem um esconderijo para nós. Há momentos na nossa vida que somos perseguidos, que somos tentados de todos os lados. As pessoas procuram matar, mas não conseguem chegar a nós, não conseguiu tirar a tua vida, não conseguiu parar a tua caminhada, porque você foi abrigado no esconderijo do Altíssimo. O Senhor te guardou, o Senhor te escondeu. Por isso estás ouvindo esta palavra neste momento, porque Deus já te guardou. Aí nós vamos, quando chega no versículo 2, Ele é o meu Deus, o meu esconderijo. Nós estamos lá no Altíssimo, o Todo-Poderoso, mas Ele é o meu Deus. Deus é aquele que guarda, que protege, e Ele vai dizer assim: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu confio nele. A segurança do salmista em expressar essas colocações, que Deus, o Altíssimo, Ele era a nossa fortaleza e também o esconderijo. E vai dizer: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é laço? Armadilha. O que é uma armadilha? Uma cilada, como nós vimos aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O inimigo também tem as suas fortalezas. Mas quando nós chegamos aqui em Efésios 10, ali foi Coríntios, 2 Coríntios 10 e 4, mas que Paulo diz,
as fortalezas do inimigo. Mas aqui no capítulo 10, o Senhor vai nos guardar das astutas ciladas do diabo. O que são as astutas ciladas do diabo? Senão o verdadeiro laço do passarinheiro. Então o Senhor guarda e livra-nos das armadilhas do inimigo. Toda peste que se propaga, fala da enfermidade, setas de enfermidade. Há pessoas que dizem assim: olha, o crente, as enfermidades, as setas de enfermidade não chega nele. Agora eu digo uma coisa: se a pessoa ela vai tentar a Deus, se a pessoa tenta ao Senhor, ela será alvo e será alvejada sim pelas setas de Satanás. Às vezes, a pessoa, sabemos que faz aqueles trabalhos aos demônios e apresenta aquele trabalho feito aos demônios e a pessoa para tentar a Deus, para mostrar, e acaba ingerindo aquilo que foi sacrificado aos demônios, que foi apresentado em culto aos demônios. A pessoa está tentando a Deus e pode ser ferida pela seta, sim, pela peste que propaga na escuridão. Pode sim. Se a pessoa não sabe e se a pessoa é enganada, induzida, ela come, nada lhe acontece. Mas dependendo da circunstância, a pessoa pode ser ferida sim. Por isso, me lembro de um fato, numa cidade do Paraná, uma pessoa estava ali com a mesa posta e falando que se alguém colocasse a mão na mesa, só tiraria segundo o seu comando. E um crente imprudente e falou: eu ponho a mão e eu tiro. E aquela pessoa que estava ali foi trazendo, fazendo aposta e por fim mandou o crente pôr a mão e o crente não conseguiu tirar a mão da mesa. Tornou-se uma vergonha e um escândalo para o evangelho. Quando Satanás falou para Jesus, não diz a palavra, não está escrito, dar a ordem aos teus anjos a teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra? Atira-te daqui abaixo, não és o filho de Deus? Mas o Senhor responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Há pessoas que ao fazer isso, ela não está glorificando a Deus, ela está querendo se promover, e ao querer se promover, ela tenta ao Senhor, e tentando ao Senhor, o Senhor retira a sua proteção, e a pessoa é exposta à vergonha, à humilhação. Além de nos livrar da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, Ele vai nos proteger, e nós vamos nos sentir seguros. Por isso Ele vai: não teme espanto noturno, nem seta que voe de dia. São as proteções que nós vamos ter no Senhor, a promessa de proteção divina para as nossas vidas. E vai dizer mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Promessa de proteção para as nossas vidas, para a nossa caminhada enquanto aqui estivermos. Porque Deus, irmãos, Ele nos promete e Ele nos dá o livramento. Os inimigos serão derrotados. No tópico 3, promessa de proteção. Os inimigos são derrotados. A segurança e vitória para os que temem ao Senhor e a abrangência da proteção divina. Os inimigos, o Senhor derrota os inimigos, Ele remove aquele que se levanta contra nós. E nós temos muitos inimigos espirituais. Paulo fala dos grandes inimigos espirituais que ele enfrentou, inimigos físicos, inimigos na carne, mas também esses da carne são insuflados por Satanás. Então o Senhor, Ele nos dá livramento destas coisas. E quando trazemos para o lado espiritual, nós vamos ver que os grandes inimigos espirituais, lá em Apocalipse, nós vamos ser vitoriosos. O Senhor nos dará vitória contra o diabo. O Senhor nos dará vitória já nos deu vitória contra o pecado, vitória contra o diabo, vitória contra o inferno.
Vitória contra a morte. A morte é o inimigo, é o último inimigo a ser vencido. E por fim, a segunda morte. Nós vamos ter vitória contra esses grandes inimigos da nossa caminhada. No sentido escatológico, nós venceremos, estaremos com Cristo para toda a eternidade. Aí nós vamos aqui no tópico 2, no número 2 do tópico 3, a segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Naturalmente, devemos fazer nossa parte sendo prudente em tudo, tomando cuidado com nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A proteção maior é Deus. Deus é quem guarda, Deus é quem nos protege. A nossa segurança está nele, mas não é porque ele nos guarda, nos livra e nos protege, que a nossa segurança está nele, que vamos caminhar e levar uma vida imprudentemente. Não podemos levar uma vida imprudente, mas uma vida prudente e segura em Deus, para que tenhamos segurança. Deus é onipotente, ele não está preso ao tempo nem ao espaço. Porém, nós estamos limitados. O nosso Deus não é limitado, mas nós somos. E é por isso que nós devemos nos abrigar nele. Como diz aqui o salmista, citado pelo nosso comentarista. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Ele domina sobre tudo e sobre todos. No entanto, a prudência é nossa. Concluindo a nossa lição, nós vamos chegar à conclusão que pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqueles que já morreram antes da crucificação de Cristo, em parte, a porta do inferno prevaleceu. Ficaram no lugar chamado seio de Abraão, ficaram ali aprisionados. Mas quando Jesus venceu o diabo, quando Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz para João, a chave do inferno e da morte estão comigo. Ele tem o domínio, todo o poder é dado nos céus e na terra, ele domina tudo. E Paulo vai dizer no capítulo 4 aqui de Efésios, que o Senhor, descendo às partes mais baixas, ele levou cativo o cativeiro, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Louvado é o nome do Senhor. Aqueles que morreram antes de Cristo estavam subjugados pelas portas do inferno, mas agora, quando o Senhor vence e leva cativo o cativeiro, leva o paraíso que estava, o paraíso antigo do seio de Abraão, ele transporta para o novo paraíso. E agora, o crente que morre depois da sua morte e ressurreição, não desce mais àquele lugar. Não desce, mas vão direto para o paraíso. Nesse sentido, nós vemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.